Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, vamos discutir um assunto que ganhou as manchetes durante a semana. Atores e atrizes vêm interpretando médicos em produções roteirizadas na internet para vender produtos que prometem resultados milagrosos, mas que não têm registro da Anvisa. Os vídeos têm a intenção de parecer reais e alguns, por exemplo, não incluem um alerta ao internauta informando que se trata de uma encenação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, Dr. Pedro Henrique Pereira Alves da Silva. Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença e a participação. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui conosco no estúdio e também a todos que nos escutam e assistem pela Rádio e TV Justiça. Os agradecimentos à advogada especialista em Direito da Saúde, Direito Médico e Penal, secretária da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal e conselheira de Saúde do DF, doutora Ana Lobo. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia a todos e é um prazer estar mais uma vez aqui na rádio. Muito bem. Os agradecimentos também ao clínico, emergencista, médico, antroposófico e professor de medicina, Dr. Alexandre Cardoso Miziara. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui e falar de um assunto tão relevante. A satisfação é toda nossa, Dr. Miziara. Doutora Ana Lobo, essa questão da encenação para vender medicamentos sem registro da Anvisa compete a quem fiscalizar esse mundo da internet agora com essa propaganda? Bom, essa situação, na verdade, ela tem implicações em várias áreas ali do próprio direito. Então, você pode falar sobre a Anvisa, né, que tem essa regulação de medicamentos ali, de tratamentos, também aos conselhos, né, de medicina, na parte ali, âmbito administrativo. Você pode também ter implicações ali na seara criminal também, porque tanto os atores quanto o próprio médico ou a própria farmacêutica, ela pode incorrer também em crimes, né, ali, até porque a falsidade ideológica, o exercício ilegal da profissão, também pode incorrer no próprio consumidor. Você, ali no crime, ali no Código de Direito do Consumidor, você tem a própria, que seria a propaganda enganosa. Você induzir as pessoas a erro, você achar que está comprando uma cura ou achar que aquele tratamento é eficaz, realmente você está lesando o consumidor. Então, tem várias esferas aí e também tem um CONAR, que é a parte de medicamento. Então, são várias esferas de todas, né, de todos os níveis mesmo em relação a essa problemática. Doutor Pedro Henrique, até a regulamentação dessa questão, fica solto, fica livre esse tipo de propaganda, de inserção nas redes sociais? Não, negativo. E em complemento ao que a doutora Ana falou, nós também temos o Código de Ética Médica e recentemente foi publicada e passou a ter vigência a partir de março deste ano a última resolução sobre publicidade médica, publicidade e propaganda médica, que é acompanhada de um manual da CODAME, que é uma comissão de assuntos médicos que faz a fiscalização sobre a publicidade e propaganda praticada por médicos, e aí nós temos que entender que ela vai aplicar, vai exercer essa fiscalização sobre profissionais que sejam registrados perante o Conselho Regional de Medicina, da unidade da federação de sua atuação, inclusive hospitais, planos de saúde, seguros, tudo que é relacionado à saúde e tudo que eu digo, todos os estabelecimentos e profissionais que para o exercício da sua profissão ou da sua atividade tenham que ser cadastrados, registrados perante os conselhos. Então, ela não fica solta e a partir dessa última
resolução que aborda a publicidade e a propaganda médica está sendo muito mais incisiva e a fiscalização vem sendo forte, firme nessa área. A questão que recai sobre a matéria que nós estamos conversando acaba que não pode até ser fiscalizada, mas não vai ter nenhuma consequência dentro perante os conselhos de medicina, porque não foram realizadas por profissionais da medicina. Doutor Alexandre Cardoso Miziara, o senhor como médico, o que o senhor tem a dizer a respeito destas produções de atores fazendo propaganda de medicamentos? É uma situação muito peculiar, né? Porque geralmente espera-se que médicos e pessoas da área da saúde falem sobre saúde e falem sobre estes produtos eventualmente. E quando nós temos essa situação onde atores e atrizes são pagos para fazer propaganda, foge completamente do escopo da medicina em si, né? Nós temos o nosso código de ética que deve ser respeitado, onde constam todas as regulamentações, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode e o que não deve ser feito. Então, o problema hoje, principalmente aqui em discussão, é exatamente esse: como fazer quando temos não médicos atuando como médicos. E aí a gente cai numa questão que também é muito séria, que é, por assim dizer, uma educação que a população tem e carrega já há algum tempo, da automedicação, da medicação feita porque o conhecido, o vizinho, usou e achou que teve um bom resultado e acaba sendo. Então, nessas brechas sociais e educacionais, a gente acaba tendo esse tipo de desvio. Porque o ator, a atriz fazendo, eles são mais convincentes do que o próprio propagandista? Corre esse risco, mas eu não colocaria isso. Eu acho que, independentemente de quem fale, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? Então, quando você tem você pode ter médicos e médicas muito bem treinados e fazendo excelentes propagandas. Não vejo dificuldade nisso. A questão é exatamente quando você tem não médicos fazendo papel de médicos, porque a gente ainda vai chegar num ponto de legislação e de penalização onde isso seja passível de ser coibido, né? Hoje existe essa brecha, ao que tudo indica, né? Que é onde eles estão, essas pessoas mal intencionadas, a gente pode dizer assim, né? Estão usando essas brechas para exatamente fazer um desserviço à população. Doutora Ana Lobo, e a inteligência artificial, ela pode ser usada nisto também? Porque daí não tem como alegar que é um profissional que está por trás dessa propaganda. É isso que eu estava até pensando, né? A minha maior preocupação, primeiramente, é que esses tratamentos e esses medicamentos, eles são proibidos pela Anvisa. Então, eles não foram nem autorizados, já começa daí. Segundo, porque esses atores, normalmente, eles não têm conhecimento nem se esse remédio foi proibido ou esse tratamento foi proibido. Também tem a situação que são depoimentos de pacientes que utilizaram desse tratamento. Então, aí é mais falso ainda. É alguém que fala que utilizou do tratamento ou do medicamento, né, e realmente foi eficaz. Quando você fala em inteligência artificial, que infelizmente ainda não estamos, o direito ainda não está correndo muito, ainda está muito atrás, é mais difícil, porque você consegue simular ali, até na fala, como fosse um médico falando, ou até mesmo o próprio ator falando, uma coisa que não foi falado. Então, até para saber e auferir, né, se existiu um dolo mesmo, porque pode ter utilizado o Drauzio Varela mesmo, eu vi que uma vez começaram a utilizar dele para falar sobre um tratamento, e que era de
obesidade também era um tratamento que era para emagrecedor também à noite. Então, ele não tinha conhecimento disso. Fica muito mais vulnerável, não só o médico. Então, pensando nessa forma, tem que correr atrás mesmo na legislação para poder sanar essas dificuldades. Essa brecha que o próprio doutor Alexandre comentou. Existe essa brecha ainda que ocasiona ainda essas situações dessa propaganda enganosa. O que o direito tem que fazer é se modernizar para poder realmente sanar essas dificuldades. Certo. Doutor Pedro Henrique, o senhor quer complementar alguma coisa? Sim, Arthur. Então, complemento até a fala dos meus colegas aqui de bancada, como eu havia tratado, a nova resolução da publicidade médica, ela traz muitos instrumentos, e um deles é, como se a gente colocasse, um dos pilares principais seria a honestidade e a não mercantilização da medicina. E quando nós adotamos esses parâmetros para analisar essa publicidade que foi posta no caso, ela está completamente voltada à comercialização de medicamentos, o que é vedado pelo Código de Ética. Quando eu falo Código de Ética, eu vou abranger as resoluções do CFM. Então, não pode haver esse fim de comercializar. A publicidade e a propaganda médica, elas são definidas como as comunicações dos médicos e dos estabelecimentos de saúde com a finalidade a definição de publicidade, de divulgar o médico, de que ele possa divulgar o seu trabalho, e a propaganda é a divulgação da medicina. Elas têm que ter a finalidade educativa para a sociedade. Então, quando nós nos deparamos com um caso como esse que está sendo analisado, nós verificamos que ela é totalmente desvirtuada. Até mesmo se a gente pega a utilização de atores, primeiro, para tratar de assunto médico, deve haver, qualquer propaganda ou publicidade, um responsável técnico médico que acompanhe essa comunicação que está sendo feita. Ali a gente já não tem esse requisito. Na sequência, nós verificamos a utilização de profissionais. O profissional pode participar, mas ele tem que ser identificado, tem que estar registrado e ele não pode se desvirtuar dessa finalidade, de que é propagar a sua atividade profissional ou mesmo a medicina, educando a sociedade, e dentro de outras balizas que vão reger a forma dessa divulgação do assunto médico, que não deve incorrer em sensacionalismo, não deve conter conteúdo que não seja verídico, não pode ter essa finalidade meramente comercial, que aí você vai estar contrariando o próprio Código de Ética Médica, que diz que a finalidade da medicina é proporcionar a saúde e o bem-estar do paciente. E quando a gente fala nós tentamos, que se busca de não relacionar a medicina com consumo ou mercantilização, é para que essa finalidade não esteja à frente da finalidade de busca para a cura, para a saúde e bem-estar do paciente. Só complementando. Pois não. Até mesmo a vedação, da venda casada, que é o médico que indica aquele medicamento, hoje em dia é proibido. Então, realmente o que o doutor colocou é muito importante. Essa preocupação do Código de Ética mesmo, do próprio Conselho, em regular toda essa comercialização. Doutor Miziara, por trás disso não é a grande indústria farmacêutica que está. Sempre são aquelas pequenas, mais de fitoterápicos. É isto? Nesse caso que a gente está analisando mais especificamente, sim. E a própria indústria, a grande indústria farmacêutica, ela é muito melhor regulada e regulamentada também. Então, isso acaba ficando realmente com laboratórios menores, Na verdade, a gente nem sabe de onde vêm esses produtos. A gente não tem a menor ideia, porque eles não passam pelas regulações, não passam pela Anvisa, não passam por nenhum órgão. Então, acaba sendo muito, muito frágil qualquer análise nesse sentido, porque a pessoa pode estar mudando simplesmente
pegando embalagem de uma coisa, comprando outra e reembalando, né? Não precisa nem necessariamente estar fazendo e fabricando. Então, é uma insegurança muito grande para os pacientes, para quem acaba usando, né, comprando essas fórmulas que não são bem estabelecidas, bem pesquisadas e formalmente apresentadas. Doutor, pois não, doutor. Permito até complementar. Até a gente tem que partir do pressuposto de que esses medicamentos, suplementos que estão sendo postos no mercado de consumo, eles são registrados e são reconhecidos para aquela finalidade pelos órgãos competentes, pela Anvisa ou CRM, quando a gente tratar de alguns procedimentos. E, além disso, compreender que é possível, né, essa resolução da publicidade e propaganda médica, ela buscou se atualizar, porque anteriormente a gente estava com uma defasagem de uma regulamentação de 13 anos, e quando ela busca se atualizar para se inserir no mundo digital, como é feito isso, ela autoriza que o médico ele até divulgue medicamentos, mas ele tem que estar sempre buscando a honestidade. Ou seja, se ele tiver algum interesse por trás daquilo, se ele estiver sendo patrocinado pela indústria, ele tem que deixar claro para o consumidor, para que isso não incorra em equívoco e que desvirtua, né? A gente olhando esse caso e outros casos, a gente observa que muitas dessas publicidades, propagandas não são transparentes, não deixam claro que há um conflito de interesse, que ali não se busca somente propagar os benefícios daquele medicamento que está sendo posto, mas há um interesse também comercial por trás daquilo, e que isso deve ser claramente exposto para toda a sociedade, quando for feito. O doutor Alexandre, ele comentou sobre a automedicação, né? E que a gente teria que passar também pela educação das pessoas. Por quê? Como mulher, toda mulher quer perder 2 quilos, 3 quilos, né? Então, quantas vezes eu já vi propaganda de remédios para você perder, tome, né, esse remédio aqui e emagreceu milagrosamente. Então, as pessoas também ficam buscando esses milagres e ficam caindo, né, nessas propagandas enganosas, porque elas também querem cair, né? Eu falo isso mas porque... não é muito tentador também? É bem tentador. Em vez de você, né, vamos lá, em vez de pegar, parar de comer, fazer exercício regular todos os dias, você toma ali a cápsula e emagrece. Só que é muito perigoso, porque existe ali como fosse uma isca, então vai fisgar algumas pessoas. Quando o doutor Alexandre fala dessa automedicação e fala desse entendimento das pessoas, da necessidade da educação também das pessoas, é muito importante, porque normalmente essa farmacêutica, ela sabe como fisgar. Então, teria uma precaução também, as pessoas procurarem saber quais são os medicamentos que são autorizados ou não, ou buscar se aquele médico existe ou não, se o médico é realmente aquele que está ali, porque o ator, ele vai que o que eu pensei, vai que no contrato dele está dizendo que ele não se responsabiliza pela peça publicitária. E o médico está utilizando... Sim, às vezes até sem ele saber, porque tem gente, tem ator hoje em dia que não ganha dinheiro, então se ele vai ganhar um dinheiro numa peça publicitária, ele vai fazer. Então, realmente tem que se tomar muito cuidado também com as pessoas, elas também se prevenirem, elas se cuidarem, né? Exatamente, eu acho que este é o maior caminho, educação, né? E que a gente massifique essa educação, né? Que, no caso das mídias sociais, de alguma forma seja, não é exatamente obrigado o termo, mas que a gente tenha inserções do próprio poder governamental educando as pessoas, falando evitem a automedicação, consultem um médico ou qualquer profissional que seja responsável por isso. E com relação aos atores e atrizes, eu também estive pensando a respeito, porque eles podem também ter sido, por assim dizer, ludibriados, no sentido de que eles talvez nem soubessem que essas peças seriam usadas no Instagram ou qualquer outra mídia social, né? Então,
Quem contratou pode ter falado, olha, eu vou precisar de uma peça porque eu vou fazer um treinamento na minha empresa e quero ver como essas pessoas reagiriam a essa situação. Então, é muito delicado, realmente, quando você tem essas peças publicitárias falando de saúde. E aí eu acho que a educação é realmente fundamental. Mas então, quando se trata de saúde, até mesmo o código do CONAR, que vai regulamentar essa espécie, ele diz que a responsabilidade, claro, é da agência que produz, mas que quem participa daquela peça publicitária, tanto os atores, até mesmo quanto o veículo de comunicação que vai propagar, deve observar o regramento, porque ele pode ser corresponsabilizado. Tanto é que se nós pegarmos, por exemplo, o Instagram ou o YouTube, que são massivos, quando existem peças que contrariam a política de privacidade, que vão estar de acordo com o regramento da CONAR, eles tiram do ar aquela peça. Então, a gente também não pode exigir somente que jogar toda a carga para o consumidor porque há um regramento que deve ser observado como profissional e nós não podemos, como qualquer cidadão, alegar o desconhecimento da lei para tentar nos esquivarmos de um crime ou de um ilícito. Então, nesse aspecto, há uma regulamentação e quando se trata de medicamentos, de produtos fármacos e de produtos relacionados à área da saúde e à medicina, elas têm um regramento ainda específico, de que elas não podem, sobretudo, e até mencionado, doutora Ana, quando se trata de medicamentos que são voltados para emagrecimento, de que eles não podem propagar resultados milagrosos. E isso vai essa proposta, essa promessa de resultado milagroso, ela também se divorcia do que traz o regramento do CFM, de que não pode haver sensacionalismo, que são essas falsas promessas. E quando está ali, é porque em algumas dessas peças está escrito que é só meramente ilustrativo. Aí o CONAR aceita. Mas não é todo mundo que lê as letras miúdas do vídeo. E essa é a maior preocupação também. Mas aí ele traz, quando o CONAR aborda, ele fala, mas tem algumas espécies de peças publicitárias que tem que observar regramentos especiais. Sim. E aí ele traz no anexo o regramento que vai ser aplicado aos profissionais liberais, profissionais da área da saúde, médicos, medicamentos, e que eles têm que trazer esse responsável técnico pela publicidade, né, que deve ser registrado no CRM. Muito bem, nós estamos debatendo um assunto aqui entre atores e atrizes que vêm interpretando médicos em produções roteirizadas na internet para vender produtos que prometem resultados milagrosos, mas que não têm registro na Anvisa. Os nossos convidados são o advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, Dr. Pedro Henrique Pereira Alves da Silva, a advogada especialista em Direito da Saúde, Direito Médico e Penal, secretária da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal e conselheira da Saúde do DF, doutora Ana Lobo. E o clínico emergencista, médico antroposófico e professor de medicina, Dr. Alexandre Cardoso Miziara. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com este tema bastante importante que está sendo aqui transmitido pela Rádio Justiça. 8h57. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 9h01 em Brasília. Revista Justiça. Debate. E o nosso debate de hoje discute um assunto que vem ganhando as manchetes
dos meios de comunicação. Atores e atrizes vêm interpretando médicos em produções roteirizadas na internet para vender produtos que prometem resultados milagrosos, mas que não têm registro na Anvisa. Os vídeos têm a intenção de parecer reais e alguns, por exemplo, não incluem um alerta ao internauta informando que se trata de uma encenação. E os nossos convidados são o Dr. Pedro Henrique, a doutora Ana Lobo e o Dr. Miziara. Primeiramente, Dr. Miziara, eu volto com o senhor. Uma que chamou a atenção, o que é antroposófico? Ótima essa pergunta. Obrigado pela oportunidade de falar. A antroposofia ela é uma filosofia. É realmente uma abordagem diferente com relação ao ser humano, onde, para o entendimento dos processos de saúde e de doença, a gente considera que cada ser humano é realmente único e individual. E que se isso não for visto dessa forma, você não consegue cuidar da melhor forma possível deste indivíduo. Então, a gente cresce a ideia, a antroposofia especificamente, cresce a ideia de entendimento do ser humano. Ela é aplicada em várias áreas. Na pedagogia, a gente tem a pedagogia Waldorf, que algumas pessoas já conhecem, e não sabem que é pela antroposofia. Nós temos a agricultura biodinâmica, que é a agricultura iluminada pela antroposofia, e a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica. A antroposofia realmente é uma filosofia da qual derivam vários entendimentos. E isso na saúde se transforma na maior individualização possível da pessoa e do processo de saúde e de doença a que ela está sendo submetida. Que na interação corpo e individualidade surgem os desequilíbrios e, consequentemente, a possibilidade do reequilíbrio. Então, trata o todo. Exatamente. Doutor Pedro Henrique, embora a doutora Ana Lobo já tenha falado logo no início, mas para a gente reforçar mais e ouvindo depois o complemento dela, e a responsabilização, a penalização da indústria farmacêutica que faz esse tipo de medicamento e uma outra coisa até colocada pela doutora Ana Lobo, e como que fica o paciente que tomou esse medicamento e não obteve o resultado? Perfeito, Arthur. Então, a questão da responsabilização da indústria farmacêutica, ela já vai iniciar. Se ela pôs em um mercado de consumo um produto que não está regulamentado, ela vai sofrer as sanções em todas, a gente vai distinguir aqui 3 áreas. Na área criminal, na área penal, que eu vou até deixar para a doutora Ana dar ênfase ou complementar a minha fala. Na área civil, que vai ser eventual dano que paciente ou toda a sociedade vier a experimentar, e aí a gente pode até abordar não apenas um dano efetivo de um paciente que tomou e deixou, ou então as despesas, o investimento financeiro que foi feito com aquele medicamento que não dá o resultado que é prometido, mas também há uma ofensa a um direito difuso, como toda a saúde. Então, o direito difuso, nós vamos observar que é aquele dano inestimável e também aquele dano que não pode ser dividido. Então, ele pôs em um mercado de consumo, afetou diversos consumidores, então toda aquela categoria, ou toda a quantidade de consumidores que se demonstrarem ter utilizado esse medicamento, ter esperado o que foi prometido, ter a reparação dos danos que foram experimentados. E no âmbito da administração, que a gente vai entrar num processo administrativo, a Anvisa vai realizar um processo interno para apurar e eventualmente vai sancionar aquela indústria farmacêutica. Diante dos pacientes, eu acho que já coloquei nessa forma, de demonstrar quais foram os danos que foram experimentados e até mesmo o dano material de ter investido em um produto que não cumpre o que promete e por não estar regulamentado, não está autorizado a ser comercializado.
Doutora Ana Lobo. Na farmacêutica, realmente é o que o doutor falou, as sanções ali da Anvisa, né? Mas quando a gente fala na esfera criminal, a gente está falando de pessoa física, né? Não daqui na farmacêutica, não de uma clínica, ou não, até mesmo do médico ele pode responder sim na esfera criminal. Então, no caso aí, fica muito latente alguns crimes, que seria o quê? Exercício ilegal da profissão, se o ator ele tem noção que ele realmente está fazendo uma publicidade no lugar do médico, e ele não é o médico, ele está ali substituindo o médico, porque colocou ali o CRM, e ele está ali se denominando o doutor Ricardo ou o doutor Marcelo. Com certeza, ali tem uma falsidade ideológica. E também o exercício ilegal da profissão. Então, a gente tem que dividir muito isso, né? Qual a esfera que seria possibilitado? Então, no médico, ali mesmo no próprio conselho, ali no Conselho Regional de Medicina, até no CFM mesmo, por descumprimento das sanções ali de publicidade, do próprio ator, que seria exercício legal da profissão, e além também da falsidade ideológica. E eu também me arrisco a dizer que um estelionato, porque o estelionato é obter vantagem para si ou para outro mediante fraude ou ardil, induzindo a pessoa a erro. Poderia, sim, a tipificação adequar, a conduta adequar exatamente à ação, né? Ao tipo desse crime. Por isso que é necessário individualizar muito a conduta de cada um dos atores, não só do ator, também como do médico. Quando eu mencionei no bloco anterior da necessidade de o médico ser responsável, firmar como responsável técnico por toda peça publicitária ou de propaganda, é exatamente para que se torne possível cumprir o que a doutora Ana falou, de que a pessoa jurídica não vai poder sofrer uma sanção penal. Então, é necessário que tenha um responsável técnico para que responda eventualmente também pelo crime que for praticado. Doutor Miziara, senhor complementar o que foi dito? Eu acho que o que foi dito é exatamente o caminho, né? Existem várias infrações nesse tipo de situação. Agora, muitas delas ainda parece ser difícil de colocar, né, de levar à execução, porque acho que a gente ainda não conseguiu fechar o circuito completo de como fazer isso, como coibir esse tipo de situação e depois, em havendo, como sim penalizar caso haja realmente o delito. Doutor Miziara, o senhor falou logo no começo, que foi até destacado pela doutora Ana Lobo, a questão da automedicação. É cultural esse processo. Aparece uma pessoa num grupo ali, família, está com infecção de garganta, está com uma sinusite, tal medicamento é bom para isso daqui. É uma questão cultural. E o paciente, quando chega no consultório do senhor, é uma pessoa mais bem informada pelo Dr. Google, ou o Dr. Google leva a erros também? A gente tem, né, eu posso falar como uma impressão pessoal apenas. Agora, realmente me parece que a automedicação ela é muito prevalente, né? E agora, com o advento da informática, isso a gente costuma até brincar, né, que a pessoa às vezes chega no médico para pegar uma terceira opinião. Ela já consultou o Google, já consultou o ChatGPT e agora ela quer uma terceira opinião, né? Então isso faz parte, não sei se apenas da cultura brasileira, mas onde eu estou inserido, né, nessa cultura, sim, a gente verifica que acontece muito isso. E não só de forma informatizada. Realmente, né, é isso. Muitas vezes o atendente de balcão da farmácia, que muitas vezes sequer é farmacêutico,
Se a pessoa chega dizendo que tem uma dor A, B ou C, ele fala, não, isso aqui é bom para isso. E se mete, né, a prescrever, porque no fim das contas é isso. É uma prescrição que está sendo feita. Então, e as pessoas, eu acredito que nós precisemos ajudar a nossa sociedade a desenvolver uma crítica com relação a isso. Eu acho que o papel médico, o papel dos advogados, o papel dos legisladores é buscar que as pessoas mudem esse tipo de educação, mudem essa autocrítica, principalmente quando se trata de saúde. É uma coisa muito séria que deve ser prioridade. Mas o melhor caminho, já a gente volta nessa questão, nessa discussão do tema, o melhor caminho é a prevenção para a gente chegar numa certa idade e não ficar doente precisando de medicamento? É possível? Com toda certeza. Esse é definitivamente o melhor caminho, né? O caminho de uma alimentação com o mínimo possível de processados e ultraprocessados. Os embutidos, está bem documentado que eles também são maléficos para a saúde, né? O consumo de produtos o mais natural possível, de preferência sem agrotóxicos, a prática de atividade física, o sono é fundamental, a higiene de sono, né? Ter boas noites de sono. Então, são vários aspectos. E como foi trazido um pouco mais cedo pela doutora Ana Lobo, a gente tem uma tendência, o ser humano, né, tem uma tendência a querer facilitar. E eu brinco até com as pessoas, às vezes falo, seria ótimo se a gente tivesse pílulas mágicas, né? Porém, e aí entra um pouquinho da antroposofia de novo, dentro do processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, não é mágica que a gente precisa de consciência, a gente precisa de sabedoria para lidar com as situações e saber que toda escolha levará a uma consequência. Hoje a população ela está mais doente do corpo ou da cabeça? Essa é difícil. Eu acho que não dá para separar. Na verdade, eu não saberia responder se um ou outro, porque, na minha opinião, está tudo junto, né? O ser humano é corpo e mente, e emoções. Então, não basta cuidar de um e desleixar o outro. Precisa de cuidado com o corpo, sim, e também com a mente. Só um dos dois não vai ter saúde realmente integral e plena. Só complementando o doutor Alexandre, quando ele fala ali da prevenção, a gente quando fala de saúde pública, realmente a importância das políticas hoje públicas está muito na prevenção, né? Porque você tem ali a prevenção, você tem ali os tratamentos, mas assim, essa entrada que seria os grupos antitabagistas, a alimentação e exercício físico, é a preocupação maior hoje em dia essas políticas públicas, elas são muito voltadas para essa parte. Então, a importância mesmo, né? Porque depois que a doença está ali instaurada, é muito mais difícil você combater. Em complementação com meus colegas falaram, e até o Dr. Miziara falou de conscientização da população, da sociedade, é possível se relacionar isso à propaganda médica, porque dar essa consciência, as campanhas educativas, isso é a propaganda, é ensinar a medicina. E com o advento da resolução que trata sobre a publicidade e propaganda médica, tornou-se possível que os médicos, instituições de saúde, ofereçam cursos de conscientização, de educação para leigos, para não médicos. Então, desde que isso não desse curso não se possa reverter em uma consulta ou diagnóstico, nem que seja ensinado técnicas, mas é justamente com a finalidade de conscientizar e ensinar a população a cuidar da saúde, que vai chegar na prevenção e reduzir os danos à saúde e eventuais, o que ficaria mais difícil posterior com o tratamento. E o outro ponto também sobre conscientização da prescrição, para que a gente fuja do Dr. Google ou do ChatGPT, também a conscientização do ato médico. Então, em 2000
2013, foi sancionada a lei do ato médico que indica ou determina que é privativo do médico e do odontólogo prescrever medicamentos. Então, isso a população ela tem que estar consciente disso. E eu, que acompanho as redes sociais dos conselhos de medicina, tanto federal quanto de algumas unidades da federação, isso é latente em publicações, de conscientizar. Mas isso tem que ser posto também para a sociedade, não só para os médicos. Eu vou fazer uma rodada de pergunta para os três. Eu começo pelo senhor, Dr. Pedro Henrique. Aquela propaganda nas redes sociais, não é nem propaganda, aqueles recortes de um determinado médico, fala de tal doença, tal medicamento dá o nome científico, a substância. Isto também é uma propaganda, é uma coisa ilegal? Isso entra no conceito de comunicação médica. Então, a gente está verificando, é uma propaganda médica, que a propaganda ela é voltada para a medicina. E aí ele está ensinando o que se pode tratar, curar uma doença, mas ele não pode fazer um diagnóstico. E quando houver, por exemplo, menção a determinado medicamento, a indústria farmacêutica, como eu havia... Sem o nome fantasia. Sem o nome fantasia. E até mesmo se ele fizer, ele tem que declarar o conflito de interesse. Tem que declarar se ele está sendo patrocinado para aquilo, porque é possível. Como nós vemos, às vezes, campanhas de Outubro Rosa, agora Novembro Azul, que muitas instituições passam a fazer essas campanhas e apoiadas, claro, pela indústria. E isso é plenamente possível, desde que haja a honestidade, a transparência de que o consumidor, a sociedade, saiba que aquela peça publicitária está sendo patrocinada. Então, é possível sim, e a gente tem que observar qual é a finalidade. É a finalidade de compartilhar conhecimento sem capacitar leigo, né, sem ensinar técnicas ou fazer diagnóstico. Ele não pode fazer isso. É uma campanha educativa que ele está promovendo a medicina e, claro, sempre destacando a isenção dele ou se ele tiver um interesse que isso seja declarado. E, claro, toda a peça e declarando, informando o seu nome, constando que ele é médico, a inscrição do CRM e da especialidade, do RQE. Doutora Ana, importante, o RQE mesmo. Porque o que é o RQE? RQE é a especialização do médico. Porque não adianta hoje ali no Instagram você colocar só que é médico, você tem que colocar a especialização. Porque o médico que é cardiologista, ele não pode fazer ali uma cirurgia plástica, né? Então, assim, isso é importante para a pessoa entender o que ela está buscando. Tem muito médico que é ortomolecular e prescreve hormônio. Então, tem muitas situações hoje em dia que o próprio conselho está pegando pesado nessa situação do RQE. E a gente está falando aqui também, numa tendência até dos tribunais, de hoje só é autorizado o tratamento e medicamentos, tá? Que de fato tem evidência científica comprovada. Então, é muito importante hoje, quando a gente trata de vou entrar com uma ação para medicamento de alto custo. Tem que ter realmente eficácia comprovada, tem que ter não só demonstrar que existe aquele medicamento no rol dos medicamentos autorizados ali, e também tem que ter essa eficácia. Porque senão você vai ter vários remédios e vários tratamentos que são experimentais ainda. Eu me recordo muito quando a minha mãe teve câncer, minha mãe teve leucemia, existia um remédio que era a cura do câncer. E eu cheguei num certo momento em querer judicializar. Só que eu não tinha ainda o entendimento, quando era muito nova, do que se tratava. Então, a gente tem que pensar também na própria judicialização desses remédios, porque quando você fala que tem uma propaganda enganosa de um remédio, você cria também uma desestabilidade no próprio judiciário, buscando remédios que às vezes a pessoa não tem conhecimento e já vai lá, busca um advogado, às vezes o advogado não tem especialização e sai pedindo remédio ali na justiça que não tem eficácia comprovada. Doutor Miziara. Essas são pontos muito sensíveis mesmo, né? Com relação ao que a doutora Ana Lobo trouxe, a ortomolecular, até a minha última atualização pelo menos, sequer é reconhecida como especialidade, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente deve alertar as pessoas,
né? Não temos, simplesmente não temos trabalhos que deem base científica para esse tipo de prática. E o médico, né, muitas vezes, a população, não é nem o médico nesse caso, porque o médico que faz isso, eu acredito que ele acredite que aquilo funciona, né? Só que a simples crença não basta para a sociedade, né? A sociedade necessita de marcos, a sociedade precisa de pesquisas, precisa de embasamento. A gente não pode dizer, e o médico aí tem todo o código de ética, a gente não pode dizer, eu acho, então vamos aqui testar um negócio. Entendeu? Não é assim. A medicina não pode ser feita dessa forma. Então, quando a gente tem nas mídias sociais médicos propagandeando medicamentos, tratamentos, o que quer que seja, sem o devido embasamento, a gente precisa que a sociedade desenvolva instrumentos, e aí vou dizer, instrumentos de autocuidado, né? Que é o autocuidado individual, que a gente precisa quando busca saúde, né? E a sociedade precisa buscar também um autocuidado. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa civilização como um todo. E os recortes de médicos falando de determinadas doenças e ele dá o nome do princípio ativo de um determinado medicamento. Isso. Via de regra, essa situação parece não infringir em nenhuma... de não ir contra o código, uma vez que não é direcionado a um laboratório. Mas aí as análises precisam ser pormenorizadas. A gente falar de forma genérica, a gente incorre o risco de equívoco. Entrando nessa questão do medicamento que não é registrado, não é reconhecido, aí nós já entraríamos na publicação de... já confrontaria a regra de que não pode ser publicada informação falsa. Então, já esbarraria nesse dispositivo ético. Então, essa peça publicitária já não seria legal, já não seria correta. E a questão de falar sobre a especialidade, como o doutor pontuou, a Misiara, ela é determinada pela Associação Médica, ela tem que ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e ela somente pode se anunciar como especialista quem fez residência médica. Então já é mais restrito. Há um debate ainda sobre alguns médicos que fazem curso de pós-graduação, mestrado e querem se anunciar como especialista. Para a legislação médica isso é impossível, inviável, porque somente pode ser especialista quem cursou a residência médica, porém existem algumas ações judiciais em que se debatem. Alguns médicos cursam pós-graduação e querem se anunciar como especialistas e, enfim, ainda é um debate que majoritariamente fica a forma como prescreve o CFM, de que somente pode se anunciar quem realmente tem esse registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. Só acrescentando também, né, doutor? Normalmente, hoje em dia, no Instagram, quando o médico fala de um tratamento ou de um remédio, ele tem que colocar os riscos inerentes ao tratamento, né? Exatamente. Quando nós colocamos isso, ficou muito difundido agora, pelo menos para nós que atuamos na área do direito. Não sei como é que fica para o profissional da medicina, mas que eu acho que ainda falta um pouquinho de conhecimento ou divulgação desse ensino, de que quando se é colocado antes e depois, ou qualquer medicação que possa induzir a promessa de resultado, a peça publicitária tem que colocar no texto quais são os riscos daquele procedimento, quais são as chances de insucesso, e também, além de demonstrar o antes e depois, que fica somente relacionado àquela situação em que se teve êxito, ele também deve demonstrar uma situação em que não ocorra o êxito, em que não se tem aquele resultado almejado, para que o paciente ele esteja consciente, ele possa exercer a escolha dele com razão, com fundamento, se quer ou não optar por aquele procedimento. Outra coisa também, né, eu acho que é uma situação que também vale falar, doutor, é sobre a manipulação mesmo de imagem, que hoje em dia, né? Exatamente, e a resolução ela também traz, né, a partir do manual da CODAME,
a informação, a orientação de que não pode haver a manipulação de imagens para esses anúncios. Você pode citar um exemplo? Um exemplo, por exemplo, quando se coloca um antes e depois, às vezes vão botar de uma rinoplastia. Então, às vezes, utilizando editores de imagem, quem fez a peça publicitária vai fazer uma correção na imagem com Photoshop. Com Photoshop, com alguma dessas ferramentas de edição de imagem. Isso não pode, ele vai ter que demonstrar o resultado real. A única manipulação, que não é a manipulação da imagem, que ele poderia fazer seria mexer no contraste, no brilho daquela imagem, mas sem qualquer alteração no corpo em que foi praticado o ato médico. É o que o doutor tem falado, né? Hoje o Conselho leva muito a sério a questão da publicidade médica, tanto que realmente a resolução é gigantesca, detalhada. Então é muito importante o que as pessoas hoje, eu falo assim, que Instagram você vê de tudo e tem que realmente filtrar o que você está vendo, né? Como paciente, de novo, eu sei que tem a resolução para proteção, mas como paciente a gente tem que analisar também, né? Eu sou paciente, além de advogada, eu sou paciente, então tem que sempre estar olhando quem é, o que está fazendo. Tem amiga minha que fala assim, eu quero colocar silicone, o que você acha dessa médica aqui? Aí ela me manda o Instagram, quando eu vou olhar, né? A publicidade está meio complicada aqui, está exagerada, está mostrando demais, está, sabe, sensacionalista. Me preocupo muito no médico que é muito sensacionalista, porque está comercializando a saúde. E a saúde é uma coisa, assim, é muito importante para você brincar. Isso na exposição mesmo, até do próprio paciente. Isso. E quando a gente está nas mídias sociais, o que a gente vê são resultados estéticos, né? Desconsidera completamente qualquer viés metabólico, qualquer outro prejuízo que possa estar acontecendo. Então, quando a gente tem apenas a estética, claro que com todas as formas de se tentar coibir isso, mas quando o ser humano, e aí eu aprofundo um pouquinho essa discussão, está preocupado apenas com a estética, acho que dá para repensar essa atitude e buscar novamente, né, as emoções saudáveis, o corpo saudável e não simplesmente belo. Eu acho que essa é uma questão também que a gente pode tentar desenvolver na nossa população. Doutor Mizara, o médico fica numa situação complicada também. Chega um paciente no consultório, uma determinada doença, ele vai fazer a prescrição do medicamento. Ele não sabe o tipo de alergia, se aquela pessoa tem a tolerância ou não àquele medicamento. É uma loteria isto? Olha, Arthur, isso pode ocorrer, mas não é comum, né? Geralmente os médicos estão muito bem habilitados. E dentro da história clínica que a gente faz, a gente pergunta a respeito de alergias. Então, a chance de que a pessoa desenvolva uma alergia específica ali àquela medicação é minimizada dessa forma. Mas a gente sabe que podem acontecer situações como a descrita, né? Pode, mas não é comum. E até mesmo porque se exige que o médico ele vai fazer a anamnese, vai fazer a entrevista com o paciente para que minimize esses riscos. E só me fugiu um outro aspecto, mas que vai estar relacionado a isso, até mesmo para que ele possa optar em continuar com esse tratamento ou botar alguma objeção. Eu só vou recapitular aqui, porque eu acho que tem um ponto bem interessante sobre isso. Acrescentando o que o doutor falou, é o termo de consentimento, porque é muito importante hoje o termo de consentimento informado. O que é o termo de consentimento? Vamos lá. Como que é isso? Você pode explicar para a gente? Hoje o paciente chega para se consultar, ele tem que saber o tratamento, os riscos daquele tratamento, ele tem que entender, né? Então, o médico tem que comunicar de uma forma que o paciente entenda, de forma clara, com palavras, sem ser aquela palavra técnica do médico, como se realmente estivesse falando ali para uma criança mesmo, da quarta série, para que aquele paciente, para ele
ter adesão ao tratamento, não só adesão, mas para ele entender realmente quais são os riscos que ele corre naquele tratamento. Nesse termo de consentimento também, como o doutor disse, tem a anamnese, que realmente faz aquela detalhada, né, aquela pesquisa detalhada, mas também pode se colocar até as alergias que o paciente tem. Eu falo que o termo de consentimento não é só o médico falando os riscos, né? É importante também que o paciente coloque ali as suas dúvidas. E quando ele faz o aceite, ele tem que ter noção exatamente do que ele está sendo tratado e como que é e o que pode ocasionar. Porque, exemplo, eu fui fazer um termo para anestesista. Anestesista, você pode correr de vários riscos, inclusive morte. Até Botox. Né? Se você falar só o lado bom do Botox, que ótimo, todo mundo vai fazer o Botox. Agora, a pessoa tem que fazer um termo consentimento. É importante frisar que a falta de termo de consentimento, já nos tribunais, ela já caberiam já uma responsabilidade, sim, civil e também penal. Então, o simples falta do termo de consentimento já pode ter a responsabilização na esfera ali na justiça. Então, é importante isso, realmente o paciente ter conhecimento do tratamento que ele vai ser submetido, os seus riscos e também as precauções, o que ele tem que fazer, porque às vezes o paciente o médico fez uma cirurgia ali, né, mamária, de prótese mamária. Aí a paciente vai começar a trabalhar em uma semana, e aí dá problema na cirurgia. E aí quem é a culpa? É do médico? Não, às vezes é do próprio paciente que não seguiu as instruções do médico. Isso até é o termo termo de consentimento livre esclarecido, que é isso, ele tomar conhecimento, ele com o poder da informação optar se quer ou não prosseguir com aquele tratamento. Então, isso é muito importante e o que a doutora Ana apontou é isso. Muitas das indenizações, dos processos judiciais que nós vemos hoje, eles são postos como erro médico, mas não necessariamente são erro médico. Eles são por falta de um dever informacional, a falta do dever de esclarecer. E o que eu ia pontuar, que havia me fugido daquele momento, é de que o Dr. Miziara estava falando, né, de toda a conduta médica durante uma consulta. E por que não pode ser feita a consulta por redes sociais? Por que não pode haver essa propaganda, publicidade médica, não pode ser uma consulta? Exatamente porque não se tem espaço para esse diálogo, para essa abertura, para o conhecimento do paciente. Então, isso é um ponto bem específico e importante, que deve ser salientado, de que a propaganda ou a publicidade médica, ela não pode resultar em consulta. Pode ser feita por telemedicina, sim, mas há um regramento específico para isso. Doutor Miziara. Exatamente, porque nem toda doença, na verdade, a mesma doença, né, por exemplo, uma hipertensão arterial sistêmica, ela pode ter abordagens completamente diferentes. Pode ser uma abordagem medicamentosa, pode ser uma abordagem onde você priorize a atividade física ou os hábitos alimentares. Então, não se deve ver a doença. Deve-se sim buscar ver o indivíduo, né? E, pormenorizando, você vai criando ali também uma relação de confiança durante a consulta, onde as possíveis falhas ou os possíveis problemas devem ser expostos e dialogados, que entra no termo de consentimento livre esclarecido, com a assinatura. Agora que não basta o paciente assinar, ele precisa realmente entender tudo que está sendo feito, tanto para tratamentos, quanto muitas vezes para exames, né? A pessoa pode fazer um exame de uma tomografia que precise de contraste e ela ter uma reação anafilática ao contraste. Então, pode estar muito bem indicado o exame e isso, aí entra um pouquinho a história da loteria, né, que você perguntou. Aí o ser humano ele é tão diverso que a gente não tem como garantir todas as situações. A gente tem como conhecer a ciência e trabalhar com estatística. Mais que isso, é complicado.
Dr. Alexandre Cardoso Miziara, que é médico clínico emergencista, médico antroposófico e professor de medicina. Reiterando, Alexandre Cardoso Miziara, muito obrigado pela presença e a participação do senhor aqui. Eu que agradeço. Nos esclarecimentos. Doutora Ana Lobo, muito obrigado pela participação e esclarecimentos. Eu agradeço. Doutora Ana Lobo, ela que é advogada e especialista em Direito da Saúde, Direito Médico e Penal, secretária da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal e conselheira da Saúde do DF. Os agradecimentos também ao advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, Dr. Pedro Henrique Pereira Alves da Silva. Um bom dia, muito obrigado. Obrigado, filho. Bom dia a todos da Rádio Justiça. E nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar as informações dos tribunais superiores. Em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça.